Hoje a gente vai falar sobre comunicação oratória, que é a segunda parte aí do nosso projeto, módulo básico de desbloqueando o nosso potencial criativo e desenvolvendo as nossas habilidades de comunicação, de persuasão, etc. Na semana passada a gente abordou aí um princípio de criatividade, como pensar de forma criativa, como desbloquear, desenvolver esse lado da nossa criatividade. E nessa semana a gente está abordando a parte de comunicação e oratória. Nesse módulo a gente abordou 3 pontos. Primeiro, como que a comunicação influencia a nossa vida pessoal e profissional? Você já parou para pensar nisso? Segundo ponto, dicas básicas para melhorar a nossa comunicação verbal e não verbal. E o terceiro ponto é como reduzir o medo de falar em público com exercícios simples de respiração e de confiança. Vamos nessa? Bom, primeiro ponto, você já parou para pensar como que a comunicação ela influencia na nossa vida pessoal e profissional? O como é a embalagem, o como falamos. Você chega numa reunião de negócios, você chega numa reunião de amigos, é a mesma pessoa abordando a comunicação de formas diferentes. Por quê? Se você chega na reunião de negócios, geralmente falando como você fala com seus amigos, pode não pegar muito bem. Por quê? Porque nem sempre nos negócios vão ser os seus amigos que vão estar ali. Você até pode ter um ou outro, mas geralmente são pessoas interessadas no que você está apresentando como solução, como serviço, como produto, certo? Então, assim, a forma como a gente vai se colocar para se comunicar ali é a embalagem daquele produto ou daquele serviço. E o que a gente vai falar é o produto ou o serviço, certo? Imagina aqui para vocês eu trazer aqui um produto, ou melhor, esse serviço, com uma comunicação fora do que vocês buscam. A gente está tratando aqui de comunicação e se eu estivesse usando, de repente, é difícil comunicar sem usar recursos, sem trazer vídeo, sem trazer o áudio, sem trazer as imagens, os textos. Mas se eu usasse, por exemplo, o idioma russo, eu poderia estar vendendo um produto ou um serviço, só que numa embalagem que você talvez não se identificaria. Se eu trouxesse, sei lá, um conteúdo em indiano, espanhol, inglês, tanto faz, certo? Então, como a gente fala, como a gente se coloca, por exemplo, eu fico reparando que eu trago às vezes vícios de linguagem, então, aí, são coisas que eu fico me policiando para diminuir. São pausas que a gente faz para pensamento, mas isso é um estado de consciência. A gente tem que estar prestando atenção, estar presente para poder identificar esses gaps. Não significa que a gente não vai cometer, faz parte. Mas prestar atenção permite com que a gente corrija. Substitua esses ou essa aí por um ponto de inflexão, deixa eu pensar, não sei, a gente pode substituir. Então tudo isso vai contribuir, então. Isso me lembra uma palestra que eu assisti, uma entrevista de um deputado que era gago, conversando com o Jô Soares, é antigo. E ele falava que toda vez que ele pegava no então, ele garrava e ficava então. Mas é isso, vamos abordar aqui a nossa forma de se comunicar, como a gente vai se comunicar e o que a gente vai comunicar, certo? Nesse módulo, pessoal, a gente está abordando aí as técnicas de comunicação e oratória. Aqui eu vou trazer dicas básicas para melhorar a nossa comunicação verbal e não verbal. Eu coloquei lá pra gente 4 conselhos. Primeiro, cuide da sua linguagem corporal, certo? A comunicação, ela tem um percentual que muitas vezes o que a gente fala é o menos percebido. A forma como a gente está vestido, a forma como a gente, eu penteei aqui, tentei arrumar o cabelo que é cacheado, não pega jeito, mas você imagina, eu tava com o cabelo todo bagunçado, porque eu tinha acordado, enfim. Então a forma como a gente se apresenta, as nossas vestimentas, o nosso asseio, Você imagina que eu tivesse com a barba toda assim, tampando o rosto. Barba grande ou pequena depende, mas assim, por fazer e tal. Cabelo não cortado. Precisa não necessariamente não estar cortado, mas às vezes, como eu falei, se eu não tivesse penteado, como que a minha comunicação não verbal ia falar com vocês? Se eu não tivesse colocado um fone aqui, será que o som ia ficar bom? Então, cuidar da nossa linguagem corporal. Você vê que eu procuro utilizar os recursos, as mãos, o corpo, eu gesticulo, porque a nossa linguagem corporal ela vai dizer muito. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Eu ainda me considero tímido em muitas situações, mas já tive muita dificuldade. Então, quando você chega em determinado ambiente, você chega
curvado, você, né, olha as pessoas assim, meio sem querer olhar no olho da pessoa, a voz trêmula, a voz baixa. Então assim, isso é uma linguagem corporal. A gente precisa colocar a nossa postura, respirar, manter a respiração bem, se apresentar de acordo com o que a ocasião pede, usar um tom de voz adequado. Você imagina se eu estivesse aqui gritando feito muito baixinho. Usar a nossa linguagem corporal. Esses complementos vão contribuir muito para a nossa comunicação ser mais assertiva, certo? Segundo, seja uma pessoa carismática. Ser carismático, pessoal, eu não sou a pessoa mais exemplo para isso, mas assim, o carismático ele vai buscar ser atencioso, ele vai buscar ter uma escuta ativa, prestar atenção no que o outro está falando. Porque às vezes você está conversando comigo, você está me contando uma situação, eu vou fazer uma pergunta que você vai falar assim, caramba, não ouviu nada do que eu falei, pronto. Já perdeu ali o carisma, né? Aquele sorriso, aquela vontade de ouvir. E aí vem o terceiro conselho, que é demonstrar interesse. Estou falando aqui sobre comunicação, sobre linguagem corporal. Como que eu poderia perguntar para mim mesmo e demonstrar interesse? Caramba, Rodrigo, mas você acha que se eu for de camisa polo, né? Você disse aí, eu vou repetir o que o outro está falando. Você disse aí que a forma como a gente se veste interfere. Você acha que se eu for de camisa polo, num casamento, de repente... Um casamento não, numa reunião de negócios, você acha que vai pegar bem? Depende. Onde que essa reunião vai ser e tal. Esse não é o mérito da questão. Mas quando você pega ali o último tópico que aquela pessoa abordou e você valida com ela, né? Então é igual eu falando agora, ó, esse último ponto que foi abordado eu vou validar. Significa que eu estou demonstrando interesse. O carismático, ele não é aquela pessoa que fica sorrindo, abraçando, tocando toda hora. Não, ele é aquele que demonstra ali atenção, olha no olho, né? Não fica mexendo em outras coisas enquanto a pessoa está falando. Então demonstrar interesse é você validar o que a pessoa está falando, você cria link, você cria empatia com o outro. E falando em praticar empatia, o último conselho que é o praticar espelhamento. Alguns vão falar que é o rapport, né? Você pode pesquisar sobre esse nome aí, que é uma técnica de espelhar o que o outro está fazendo. Então se a pessoa cruza o braço, não necessariamente quer dizer que ela está se fechando para comunicação com você. Mas você pode testar. Você sentiu que a pessoa cruzou o braço, você continua ali mantendo a sua comunicação. E em algum momento você pode também se colocar de braço cruzado. Cuidado para isso não soar agressivo, né? Tipo, às vezes numa venda, por exemplo, pode soar como uma afronta para o seu cliente, mas às vezes como você pode utilizar aqui como forma de descanso, como repouso, interagindo com o outro. Então o espelhamento você vai, na verdade, o carisma, o interesse, o espelhamento, certo? Aliados à sua linguagem corporal, ele vai criando links, você vai rompendo barreiras para você criar essa empatia com o outro, essa conexão e gerar boas relações, seja em negócios, seja em amizade, em relacionamentos, enfim. Beleza, pessoal? Bom, aqui vamos para o terceiro ponto, né, que é como reduzir o medo de falar em público com exercícios simples de respiração e confiança. E aí eu coloquei ali dica forte, né? Dentro desse tópico eu coloquei ali 3 situações que vão contribuir para que esse medo ele venha a ser reduzido. Você viu que eu botei ali reduzir e não retirar, certo? Retirar não é fácil, depende de muita coisa, mas reduzir significa você utilizar as situações a teu favor para que você se sinta mais à vontade na hora de falar em público. Então, o primeiro eu coloquei ali, tome como início ou como base a sua última experiência. Se você vai tratar sobre determinado assunto em público, use como base a sua última experiência num assunto relacionado. Se eu estou aqui para falar de comunicação, de falar em público, eu posso usar. A última vez que eu precisei falar em público foi não necessariamente uma palestra, mas numa apresentação para empresários, falando sobre o tipo de negócio que eu representava, o tipo de serviço que eu levava para aqueles profissionais, era uma plateia. Então, assim, agora eu estou trazendo para vocês aqui a minha última experiência como referência. Eu posso partir daqui e abordar esse assunto, tá? A segunda situação, não se envergonhar da sua voz. Acho que é muito comum, todos nós aqui, quando a gente ouve o nosso áudio, a gente fala, rapaz, quem é esse que está falando? A minha voz é extremamente anasalada aqui, parece que eu estou cansado. Eu sou cansado mesmo, mas... Então não ter vergonha da nossa voz contribui muito para que isso reduza o medo de falar em público, certo? Meu amigo, é essa voz. A gente pode melhorar a nossa respiração, já vou falar daqui a pouco. A gente pode falar em posição, né, impostação da voz, melhor dizendo, mas ela não vai mudar. Então, assim, aceitar
já é meio caminho andado, beleza? E o terceiro ponto é praticar, certo? Eu já trabalhei com rotinas comerciais, onde a gente tinha uma frase que chamava frequência e sequência. Nosso trabalho como representação precisa ter uma frequência e uma sequência. Aquele seu cliente precisa se adaptar a te ver, te ouvir, juntar ali a linguagem corporal, a apresentação, a nossa voz, feia, bonita ou não, enfim, é repetição, certo? E a sequência é ter um ritmo. Se você começa a estudar hoje no maior gás e de repente você para, não vai, certo? A gente tem que dedicar ali uma sequência, manter uma frequência. Bom, eu vou estudar nem que seja meia hora, 10 minutos todo dia, eu vou ler sobre, eu vou pesquisar, eu vou pensar a respeito. Mas se não tiver frequência e sequência, fica muito difícil, tá? Então, falar em público é a mesma coisa. Crie situações, né? Conversa com um estranho no elevador, sei lá, meu amigo, conversa com o porteiro, conversa com o motorista do Uber, do táxi, na padaria. Pratica o falar em público, pratica as técnicas que essa repetição vai te conduzir ao seu sucesso. Quando você precisar, for necessário você se apresentar diante de uma plateia para falar sobre algum assunto, você vai se sentir muito mais confortável, certo? Com relação à respiração, fica aqui a dica forte, né? O parêntese. A respiração, pessoal, ela vai ajudar a gente na parte fisiológica, né? Na parte biológica do nosso organismo. Você está se sentindo estressado ali na hora de falar em público? Lembra de expirar, ou melhor, inspirar profundamente. Então, puxa pelo nariz, bem profundo. Se você fizer isso pelo menos umas 3 vezes e expirar pela boca, soltar o ar bem devagarzinho, você vai sentir a pulsação ali do coração, as batidas, e você precisa trabalhar a questão de confiança. Vai muito mais aqui do que só respirar. Ajuda, tá? Manda mensagem pro nosso cérebro ali quando a gente respira de que tá tudo bem. Mas assim, tem que ter um trabalho de autoconsciência que a gente aborda no módulo completo, né, de autoconhecimento, de essas técnicas de introspecção, de meditação, de autoaceitação. Mas então aqui de forma mais direta, você precisa, é igual lá o não se envergonhar da sua voz, não se envergonhar de você. Ah, mas tá ansioso, bateu aquela ansiedade, então pratica aí, vamos lá, 5 vezes. Vamos fazer só uma, tá bom. Mas é isso. Olha como é que já dá um alívio essa respiração. Você acerta a sua postura, respira. Isso ajuda e muito, tá? A técnica básica de respiração é essa. Eu poderia apresentar outras aqui, de aquecimento vocal, igual a gente tem lá no completo, mas assim, só de você inspirar, respirar, trabalhar aqui o autoconhecimento, a aceitação, vai fluir muito tranquilo. E para finalizar, não é técnica de respiração, mas na faculdade de comunicação a gente abordou muito formas que às vezes o jornalista, se ele está nervoso, você vê que ele tem um microfone ali. Então assim, aquilo ali, você estar com algo na sua mão, visível ou não, ajuda muito, certo? Então você pode ter ali um material de apoio, seja uma folha, seja um celular, um computador para você, uma anotação, mas aquilo vai te ajudar a ter uma base para reduzir também a ansiedade. Beleza, pessoal? Não se esqueça de realizar ali a nossa tarefa do grupo, certo? Então, lembrando, enviar um áudio para uma pessoa próxima, um amigo, um irmão, um familiar, e você vai contar sobre o projeto que você está participando. Contando aí sobre qual é a proposta do projeto, que você lembra, eu tenho certeza, que é desbloqueando o potencial criativo e desenvolvendo as habilidades de comunicação. E você vai contar um pouco para essa pessoa como que você está se sentindo com relação a esse projeto. E peça ela para te dar um feedback, certo? No feedback, não precisa sinalizar para ela, ela vai sentir e vai te dar. Se você, às vezes, falar que o projeto é muito bacana, é muito bom, e a pessoa te responde e fala assim, caramba, mas é bom mesmo? Pela sua voz aí, eu achei meio desanimado. Ou é o contrário, né? Vai falar, caramba, que negócio maneiro, tu não tá animado para participar disso, certo? Então não esquece de pegar aí o seu feedback, realizar a sua tarefa e mandar aqui pra gente compartilhar a sua experiência. Bom, então, pessoal, tá lá. Revisão dos tópicos, a gente falou sobre a importância da comunicação e a sua influência na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, as dicas para comunicação verbal e não verbal, e abordamos aqui de forma bem sucinta modos de reduzir o nosso medo de falar em público. Dá teu joinha aí, compartilha, diz aí o que você achou, como que está sendo o projeto até agora. Um abraço.